Continuando, agora vamos falar sobre semântica, sentido próprio e figurado, antônimos, sinônimos, parônimos e hiperônimos. Um tema fundamental para provas de língua portuguesa, especialmente em concursos como o da Amazu. Entender estes conceitos ajuda você a interpretar textos, evitar confusões e reconhecer relações de sentido entre palavras. Vamos direto ao ponto. Primeiro, vamos falar sobre sentido próprio e figurado. O sentido próprio, também chamado de sentido denotativo, é o sentido literal da palavra. É a linguagem usada de forma objetiva, clara e sem intenção estética. Quando eu digo "a porta está aberta", estou usando o sentido literal da palavra porta. Já o sentido figurado ou conotativo ocorre quando a palavra é usada de maneira simbólica, metafórica ou indireta. Quando eu digo "ele abriu portas na carreira", eu não estou falando de uma porta física, mas sim de oportunidades. O sentido figurado é muito explorado em textos literários, discursos, slogans e análises interpretativas. Agora vamos para os antônimos. Antônimos são palavras de sentido oposto. Eles aparecem em questões que pedem contraste, oposição ou substituição por termo de sentido contrário. Exemplos: claro e escuro, rápido e lento, alegria e tristeza. Em seguida, os sinônimos, que são palavras de sentido semelhante. Mas atenção! Sinônimos perfeitos raramente existem. Normalmente, as palavras possuem nuances de sentido e é justamente isso que as bancas gostam de explorar. Exemplos: casa e lar, iniciar e começar, magro e esbelto. Note que lar tem um tom afetivo que casa não tem. Agora, vamos falar sobre os parônimos. Parônimos são palavras parecidas na escrita ou na pronúncia, mas com significados diferentes. Esse é um tema muito cobrado, porque causa confusão na hora da leitura. Exemplos clássicos: descrição, ato de descrever, e discrição, ser reservado. Eminente, algo importante. Iminente, algo prestes a acontecer. Absorver, sugar. E absolver, inocentar. A banca pode apresentar uma dessas palavras dentro de um contexto e pedir para identificar o uso correto. Por fim, vamos aos hiperônimos, um tema que exige atenção. O hiperônimo é uma palavra de sentido mais geral, que engloba outras mais específicas. Por exemplo, fruta é hiperônimo de laranja, maçã e banana. Já o termo específico é chamado de hipônimo. Outro exemplo: animal é hiperônimo de cachorro, gato e leão. Compreender hiperônimos e hipônimos é importante para questões que pedem ampliação ou restrição de sentido ou que avaliam a relação de inclusão vocabular. Resumo rápido: sentido próprio, literal. Sentido figurado, simbólico. Antônimos, oposição. Sinônimos, semelhança. Parônimos, parecidos mas diferentes. Hiperônimo, termo geral que engloba outros. Dominar esses elementos vai aumentar sua precisão de leitura, sua capacidade de interpretação e sua competência lexical, 3 pilares essenciais para quem quer alcançar a aprovação. Continuando, agora vamos falar sobre polissemia e ambiguidade. 2 temas centrais da semântica que aparecem com muita frequência em provas de interpretação de texto e análise linguística, especialmente em concursos de áreas técnicas como o da Amazu. Entender esses conceitos evita erros de compreensão e melhora sua precisão na leitura. Vamos começar pela polissemia. A polissemia é a capacidade que uma mesma palavra tem de apresentar vários significados. Esses significados coexistem no idioma e são reconhecidos pelo uso comum. Ou seja, a palavra é a mesma, mas o sentido muda conforme o contexto. Exemplos clássicos: banco pode ser instituição financeira, assento ou margem de rio. Cabeça
pode ser parte do corpo, pessoa líder ou unidade de gado. Ponto pode ser local, marca, nota, costura, argumento, entre outros. Em provas, a banca costuma apresentar uma palavra polissêmica dentro de um texto e pedir que você identifique o sentido empregado naquele contexto específico. Aqui, o ponto essencial é: o texto define o sentido da palavra. A polissemia é um fenômeno natural da língua e está ligado à riqueza expressiva do português. Agora vamos para a ambiguidade, também chamada de anfibologia. A ambiguidade ocorre quando uma frase pode ser interpretada de mais de uma maneira, gerando dúvida ou dupla interpretação. Diferentemente da polissemia, que é um fenômeno natural e aceito, a ambiguidade geralmente é um problema textual quando não é intencional. Ela pode surgir por má organização da frase, posicionamento inadequado de termos ou falta de clareza. Exemplos comuns: vi o homem com binóculos. Pode significar que eu usei os binóculos ou que o homem estava com binóculos. O policial perseguiu o ladrão em seu carro. Não fica claro se o carro era do policial ou do ladrão. Ela encontrou a amiga chorando. Não sabemos se quem estava chorando era ela ou a amiga. Nas provas, a banca pode perguntar: se um trecho apresenta ambiguidade, como corrigir a ambiguidade por meio de deslocamento ou substituição? Qual interpretação é garantida pelo contexto? A ambiguidade também pode ocorrer por polissemia mal interpretada, quando a palavra tem vários sentidos e não está claro qual deles se aplica. Resumo rápido. Polissemia: uma palavra, vários significados, o contexto determina o sentido correto. Ambiguidade: frase com mais de uma interpretação possível. Costuma ser um problema de clareza textual. Dominar esses conceitos ajuda você a interpretar com precisão, evitar erros e reconhecer quando a banca tenta induzir o candidato ao engano por meio de construções ambíguas ou termos polissêmicos. Continuando, agora vamos falar sobre os dicionários, tipos e a organização de verbetes, um tema que aparece com frequência em provas de língua portuguesa, especialmente quando a banca quer avaliar sua compreensão sobre semântica, usos corretos da língua e consulta a fontes normativas. Primeiro, vamos entender os tipos de dicionários. Cada tipo tem uma finalidade diferente e conhecer essas funções é fundamental para interpretar questões que envolvem significado, uso e classificação de palavras. Dicionário Geral da Língua é o mais comum. Apresenta o conjunto principal de palavras do idioma, com definições, exemplos de uso e informações gramaticais. É o tipo usado em provas quando a banca solicita o sentido dicionarizado. Dicionário etimológico. Traz a origem das palavras, explicando de onde vieram, como evoluíram e quais transformações sofreram ao longo do tempo. É importante para entender processos de formação e evolução lexical. Dicionário de sinônimos e antônimos. Organiza palavras por aproximação ou oposição de sentido. É útil para resolver questões de equivalência semântica e substituição vocabular. Dicionário técnico ou especializado. Contém termos específicos de determinadas áreas, como direito, medicina, tecnologia, química ou engenharia. Em concursos como o da Amazu, esse tipo pode aparecer em textos técnicos. Dicionário bilíngue. Apresenta equivalências de uma língua para outra, usado para estudo ou tradução, mas também pode aparecer em questões que relacionam vocabulário estrangeiro ao português. Dicionário escolar. Uma versão simplificada do dicionário geral, voltada para estudantes, traz explicações mais curtas e vocábulos mais comuns. Agora, vamos entender como funciona a organização de verbetes, que são as unidades básicas do dicionário. O verbete é a entrada lexical, ou seja, a palavra que será definida. Ele geralmente apresenta
a palavra em sua forma fundamental, normalmente no singular e no masculino, se for substantivo ou adjetivo. A classe gramatical, como substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, etc. As acepções, que são os significados da palavra, são apresentadas em ordem de uso mais comum ou de evolução histórica. Cada acepção é numerada ou separada por marcadores. Informações morfológicas, como gênero, número, conjugação verbal, flexões e formas irregulares. Etimologia, indicando a origem da palavra, opcional, dependendo do dicionário. Exemplos de uso, mostrando a palavra aplicada em frases. Marcas de uso, que indicam o contexto da palavra, coloquial, formal, regional, técnico, arcaico, estrangeirismo, pejorativo, figurado, etc. Pronúncia, quando necessária, especialmente em dicionários bilíngues ou fonéticos. Nas provas, a banca costuma pedir que você reconheça qual acepção de um verbete corresponde ao uso da palavra no texto, que reconheça se um significado é denotativo ou conotativo, que diferencie uma marca de uso, que entenda como a estrutura do verbete ajuda a esclarecer ambiguidades e polissemias. Lembre-se, o dicionário é uma ferramenta normativa e as provas utilizam seus significados para cobrar interpretação precisa e conhecimento lexical. Continuando agora, vamos falar sobre vocabulário, neologismos, arcaísmos, estrangeirismos e latinismos, um conteúdo muito cobrado em provas de língua portuguesa, especialmente quando o foco é interpretação, variação linguística e fenômenos de renovação lexical. Vamos começar pelos neologismos. Neologismo é uma palavra nova criada na língua ou um novo significado atribuído a uma palavra já existente. Surge para atender necessidades comunicativas que antes não existiam, acompanhando mudanças sociais, tecnológicas e culturais. Exemplos: selfie, print, viralizar, streaming, ranço, crush. Neologismos podem ser formais, registrados em dicionários, ou informais, usados no cotidiano e ainda não normatizados. Agora vamos para os arcaísmos. Arcaísmo é uma palavra ou expressão que caiu em desuso ao longo do tempo. Costuma aparecer em textos antigos, documentos históricos, literatura clássica e linguagem jurídica tradicional. Exemplos: vós, dizeis, outro sim, assaz, viveres. Em provas, a banca pode explorar arcaísmos para verificar se o candidato entende o contexto de época ou reconhece que a forma já não é empregada na norma atual. Seguindo, temos os estrangeirismos. Estrangeirismo é qualquer palavra ou expressão de outra língua incorporada ao português. Alguns entram definitivamente no uso e são aportuguesados, outros permanecem na forma original. Exemplos: shopping, delivery, site, feedback, mouse e layout. A norma culta costuma aceitar estrangeirismos amplamente difundidos, mas recomenda evitar excessos quando há equivalentes em português. Em provas, a banca pode perguntar se um termo é estrangeirismo, seu uso adequado e se já existe forma aportuguesada. Por fim, vamos falar sobre os latinismos. Latinismos são palavras ou expressões do latim que permanecem no português, muitas vezes usadas em contextos jurídicos, acadêmicos ou formais. Exemplos: per capita, a priori, data venia, lato sensu, stricto sensu, modus operandi. Essas expressões costumam aparecer em textos técnicos e em editais. Por isso, é importante reconhecê-las e entender que mantêm grafia e sentido originais. Resumo rápido do conteúdo. Neologismos, palavras novas surgidas por inovação linguística. Arcaísmos, palavras antigas que caíram em desuso. Estrangeirismos, termos de outra língua incorporadas ao português. E latinismos,
expressões latinas preservadas em contextos formais e técnicos. Dominar esses fenômenos amplia a sua compreensão lexical e ajuda na interpretação de textos da prova da Amazul, que pode misturar linguagem técnica, formal e atualizada. Continuando, agora vamos falar sobre ortografia e acentuação gráfica, um conteúdo que sempre aparece em provas de língua portuguesa, especialmente quando o objetivo é avaliar o domínio da norma culta. Para o concurso da Amazul, dominar essas regras é fundamental, pois questões de ortografia costumam ser diretas e eliminatórias. Vamos começar pela ortografia, que é o conjunto de regras que determinam a forma correta de escrever as palavras. Ela inclui o uso adequado de letras, hífen, maiúsculas e minúsculas, além das convenções definidas pelo acordo ortográfico. Entre os pontos mais cobrados estão: uso do hífen. O acordo ortográfico trouxe regras importantes. Usa-se hífen em palavras compostas por repetição, tic-tac, recorreco. Usa-se hífen quando o prefixo termina com a mesma vogal com que começa o segundo elemento, micro-ondas, anti-inflamatório. Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da inicial do segundo elemento, autoescola, infraestrutura. Usa-se hífen quando o segundo elemento começa com H, antihistamínico, super-homem. Uso das letras. Algumas distinções são muito cobradas. Emprego de X ou CH. Enxergar, mexer, xícara, chuva. G ou J. Viajar, vantagem, herege. S, SS, C, cedilha. País, pressa, direção, crescer. M antes de P e B. Campo, embora. N antes de outras consoantes. Canto, tinto. Grafia de palavras homófonas. Exemplos comuns: seção, sessão, sessão. Acender e acender. Descrição e discrição. Concerto e concerto. Essas diferenças são exploradas frequentemente em questões de interpretação e correção textual. Agora vamos para a acentuação gráfica, que determina o uso do acento agudo, acento circunflexo e acento diferencial de acordo com a classificação das palavras e suas regras estruturais. Acentuação das oxítonas. São acentuadas quando terminam em A, S, cajá, sofá, sabiás. E, S, você, até, bebês. O, S, avó, dominó, avós. Ens. Armazém, parabéns. Acentuação das paroxítonas. A maioria não é acentuada, mas há exceções importantes, terminadas em R, X, N, L, IS, US, UNS, ão, PS. Tórax, hífen, fácil, lápis, vírus, álbum, órgãos, bíceps. Palavras com ditongo crescente: história, colônia, tênue, série. Hiatos. Acentuam-se palavras em que I ou U formam hiato com vogal anterior e ficam sozinhos na sílaba. Saída, baú, país, saída. Exceções: quando seguidos de NH, como em rainha, ou quando precedidos de ditongo, como feiura. Acentos diferenciais. Alguns foram abolidos, mas continuam em casos específicos. Pode, pretérito, e pode, presente. Por, verbo, para distinguir de por, preposição. Tem e vem, no plural. Forma, molde, pode ser acentuada opcionalmente para diferenciar de forma, modo. Dominar essas regras ajuda você a identificar erros de escrita, corrigir frases e interpretar informações com precisão. A banca costuma apresentar frases para avaliar se você reconhece grafias corretas e incorretas, principalmente envolvendo hífen, acentuação e homônimos. Continuando, agora vamos falar sobre a crase. Um dos assuntos que mais causa dúvida entre candidatos e que aparece com frequência em provas objetivas, especialmente em concursos técnicos como o Amazul.
Dominar a crase significa compreender quando ocorre a fusão da preposição a com o artigo feminino a ou as, ou ainda com pronomes demonstrativos iniciados por a. Primeiro, vamos relembrar o conceito. Crase é o encontro de duas vogais idênticas, representado pelo acento grave, a. Ela só ocorre diante de palavras femininas ou expressões que exigem essa combinação. Agora, vamos entender quando a crase é obrigatória. Antes de palavras femininas que exigem preposição a. A preposição surge por causa do verbo, do nome ou do adjetivo. Exemplos: obedeço à professora. Entreguei o relatório à diretora. Fiz referência à norma técnica. Em locuções femininas, sempre ocorre crase em locuções formadas por palavras femininas. Exemplos: à noite, à tarde, à direita, à disposição, às vezes, às pressas, antes de pronomes demonstrativos iniciados por a. Quando houver a combinação entre preposição e pronome. Exemplos: entreguei o documento a aquela equipe. Referi-me àquilo que foi dito. Antes de nomes próprios femininos determinados. Exemplo: entreguei o relatório a Ana. Se vier com artigo, a crase aparece. Com horas determinadas. A reunião será às 14 horas. Agora vamos ver quando a crase é proibida, o que também é muito cobrado. Antes de palavras masculinas. Vou a pé. Chegamos a prazo. Antes de verbos. Começou a trabalhar cedo. Está pronto a participar. Antes de pronomes pessoais, de tratamento e indefinidos. Entreguei o documento a ela. Escrevi a você. Falei a alguém, a qualquer um, a ninguém. Quando a preposição não encontra artigo feminino, a reunião começará a partir das 10 horas. Cheguei a bordo. Agora os casos facultativos, que a banca às vezes cobra para confundir o candidato. Antes de nomes femininos que admitem ou não artigo. Exemplo: vou à escola ou vou à escola. Vou à praia ou vou à praia. Depois da preposição até, a crase é facultativa. Fui até a cidade. Fui até a cidade. Agora vamos ao método de verificação da crase, muito usado nas provas. Troca por masculino. Substitua a palavra feminina por um termo masculino. Se surgir ao, é porque havia crase. Exemplo: obedeço à professora. Obedeço ao professor. Logo, há crase. Pergunta ao verbo. Se o verbo exigir preposição e o termo aceitar artigo feminino, ocorre crase. Exemplo: cheguei à reunião. Quem chega, chega a algum lugar, mais à reunião. Crase. Resumo direto. A crase é a fusão da preposição a mais artigo ou pronome feminino. Ocorre antes de palavras femininas, locuções femininas e pronomes demonstrativos iniciados por a. Não ocorre antes de verbos, palavras masculinas, pronomes pessoais e termos sem artigo. Pode ser facultativa em nomes femininos e após até. Muito bem, alunos! Terminamos por aqui a disciplina de língua portuguesa. Vamos agora para a próxima aula da disciplina de raciocínio lógico-matemático do concurso público para a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, AMAZUL.